momentos e os ensinamentos de Jesus Cristo. E este mês de dezembro que está iniciando é um mês muito especial, porque a gente está finalizando um ano de trabalho, de muito esforço, mas também de muita alegria aqui na nossa casa. E é um mês que nós vamos falar de Jesus. Então, que nós ficamos bem atentos aos palestrantes, aos ensinamentos que vamos receber, porque são ensinamentos para a nossa vida aqui e eternamente, com certeza, né? Vou fazer uma leitura do livro da Esperança, de Emmanuel, psicografado por Francisco Chico Xavier. É só um trecho do Evangelho, mas achei de grande importância para o estudo dessa noite. Na presença de Cristo. Em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 18. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral. Enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Esse capítulo está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9. Vamos fazer a nossa prece inicial, rogando a Deus, a Jesus, a extraordinariedade presente aqui junto de nós, que ela está sempre presente em todas as nossas tarefas. E que ela possa intuir nosso companheiro, o Carlos Gustavo, na palavra que ele vai nos trazer hoje, que é falar de Jesus para todos nós. Jesus, obrigada, Senhor, por permitir que estejamos aqui na sua casa de amor. Abençoa, Senhor, a todos nós aqui presentes. Fica conosco, Divino Mestre, todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. Então, iniciando o nosso mês de dezembro, é do livro Jesus e a Atualidade. O Carlos vai nos trazer Jesus e a Tolerância. A palavra é sua, Carlos. Deus te abençoe. Fique à vontade. Muito boa noite a todos. Com alegria, nós começamos nosso estudo de hoje. Vamos ver o que nos traz no livro Jesus e Atualidade, psicografia do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. E é muito interessante a gente estar com o mês focado ao Mestre Jesus, porque entender a essência de Jesus para todos nós é um desafio. 2000 anos que o Mestre esteve conosco, e a humanidade ainda entende muito pouco o Mestre. Muitas religiões foram fundadas, interpretações humanas, e o Mestre ainda é muito pouco compreendido. Para a nossa
responsabilidade e pelo esclarecimento que nós temos, nós já compreendemos, vamos dizer, e por isso eu comecei dizendo para nossa responsabilidade, pela revelação da espiritualidade superior, nós compreendemos, nos foi trazido a essência de Jesus, como Cristo, o governador espiritual do nosso planeta. Ou seja, um espírito que já está em altos níveis de desenvolvimento e que veio nos mostrar um roteiro, um exemplo, com a sua própria vida. Vou fazer esse breve esclarecimento, assim, que é importante a gente entender a essência do Mestre. Porque enquanto o entendimento sobre Jesus foi feito, na maioria das religiões, em gabinetes fechados, por inteligências muito limitadas, nós recebemos um entendimento muito iluminado sobre a essência do Mestre. E isso nos traz, em absoluto, e eu digo isso aqui com muito respeito e com muita humildade, porque quando vem do homem, está sujeito a toda a nossa limitação humana. Agora, quando é revelado por inteligências muito mais esclarecidas, dentro da revelação que temos, nós recebemos sem as limitações humanas que nos caracterizam. Então, quando nós entendemos a essência do Mestre, pela revelação que recebemos, nós conseguimos vislumbrar uma beleza extraordinária de um espírito que esteve na própria criação do planeta Terra. Há 4,5 bilhões de anos que participou da própria criação do planeta Terra. Está no livro A Caminho da Luz. Lá está explicando isso muito bem. Então nós não estamos diante de um espírito evoluído, iluminado. Nós estamos diante de um espírito crístico que está acima, na última esfera. É como se fosse um espírito iluminado sênior, lá em cima, que já coopera com Deus na criação de planetas, dada a sua responsabilidade. Então é muito importante a gente entender isso. Esses espíritos, eles não erram mais. São extraordinários. Então, uma vez aqui com esta missão como ele veio, ele não erra. Ele é sempre calmo, equilibrado, paciente, harmonizado. Ele é puro, perfeito, harmonizado. E vem nos trazer um roteiro de existência, um roteiro, um exemplo. Cada segundo da sua existência é um exemplo de vida. Se nós pegarmos o Evangelho de Jesus, para cada momento da nossa vida, lá tem uma resposta de como agir. Num dos livros de André Luiz, os mentores recebem uma entidade que se chama Asclépios. E eles se preparam para receber essa entidade com muito carinho. Inclusive, ela não é visível aos olhos daquela esfera espiritual. Então, eles têm que fazer uma preparação específica. E aí, tudo que perguntam para essa entidade, ela tem que materializar no plano espiritual, porque ela não é visível no plano espiritual.
Eles fazem toda uma preparação, tem uma câmara, onde precisa ter um adensamento de energias no plano espiritual, para que essa entidade possa ser visível a eles. E aí tudo que pergunta ao Asclépios, ele responde com um pergaminho e lê uma passagem do Evangelho de Jesus. O que ele queria mostrar para aqueles espíritos que lá estavam? Que todas as respostas para todos os nossos problemas, todas as diretrizes que nós temos, estão no Evangelho. Tudo, 100%. É porque nós não conseguimos ainda compreender e estudar com a destreza espiritual e mental a riqueza do que está no Evangelho. Mas está tudo lá. Ah, mas está tudo, Carlos, tudo, 100%. À medida que formos criando, eu falo, conexão sincera, permanente com Jesus, nós vamos descobrindo o que está lá. Tudo está lá. Mas aí nós temos que criar o hábito da prece, da renovação, das atitudes, para que a gente consiga fazer e trazer essa estrutura para o nosso dia a dia, não só nos momentos difíceis, porque a gente muitas vezes busca Jesus no momento difícil. Ah, meu Deus, está tão difícil, mestre, me ajuda. Não é assim? Estou com um problema, eu busco Jesus. Está difícil, eu busco Jesus. É o dia todo num pensamento. Antes de dormir, ao acordar, quando estou feliz, eu penso no Mestre. E eu moldo a minha vida, eu referencio minha vida com as atitudes no bem. E na oração sincera e na transformação sincera. E principalmente, evidentemente, quando algo acontece que vai contra o que eu quero. Porque é nessa hora que a gente tem que seguir o exemplo que o Mestre nos deu. Ô Pai, Deus, Criador, eu gostaria que fosse desse jeito, mas o Senhor sabe mais do que eu. O Senhor sabe do que eu preciso. Então eu entrego minha vida na sua mão. Me ajuda a compreender e a passar da melhor forma. Louvado seja o seu nome, Senhor. Muito obrigado. Compreenderam como a gente está distante da atitude? Então o mestre é extraordinário, porque ele passa 100% do tempo nos dando o exemplo, 100% do tempo ensinando, atitude, postura. Não escreveu uma palavra, não deixou nada escrito, porque ele viveu 100% do tempo dando exemplo, ensinando, amando. E como é que ele ensina o perdão? Do alto da cruz, sendo assassinado. Vocês conhecem alguém que fez isso? Do alto da cruz, sendo assassinado, ele olha e fala: Pai, eles não sabem o que eles estão fazendo. Perdoa. Perdoa, Senhor. Eles não têm ideia do que eles estão fazendo. Perdoa, Pai. Eles não sabem. Eles não têm ideia, Senhor. Esse é o nosso mestre. Essa é a grandeza do nosso mestre, professor, Senhor, exemplo. Se vocês me apresentarem um que fez isso vivendo 100% do tempo, eu troco de mestre. Mas tem que ser 100% do tempo. Não pode ser 99%. É o que eu falo com todo mundo. Me apresenta um
maior que ele que eu troco de mestre. Até hoje, não apareceu. Com todo respeito a todos os mestres. Com absoluto respeito. Mas esse é extraordinário. Esse é extraordinário. Esse é Jesus. Não teve nada, não tinha riqueza, deixou tudo. Tudo que teve ele deu. Não tinha absolutamente nada. Nem um centavo. Amor puro. Esse é o mestre. Dá gosto falar do mestre. Agora o nosso papel é vivê-lo. A cada dia, pouquinho que seja na nossa vida. Porque o templo que Jesus quer não é templo de pedra. Não são grandes catedrais. Isso é coisa dos homens. O templo que Jesus busca são os nossos corações. Antes da gente vir, ele já estava buscando aqui, ó. Nossos corações. Esse é o templo que o mestre procura e nos chama. Antes mesmo dele vir aqui na terra. Que conhece cada um de nós. Não foi ele mesmo que disse? Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou há de se perder. E falou ainda mais. E eu tenho ovelhas que não é desse aprisco. Vocês estão escutando uma delas. Vocês estão ouvindo uma dessas ovelhas, que não é desse aprisco. Que foi recebida por amor aqui nesse planeta. Mas isso é uma outra história. Vou fechar esse capítulo. Para a gente começar no tema. Jesus e a tolerância. Então vamos discutir e aprender junto. É legal esse capítulo, né? Por que a gente tem que ter tolerância? Compreender os defeitos dos outros. Será que a gente precisa? Será que a gente tem defeito? Por que é tão importante? Vamos ver o que Joana de Ângeles nos fala sobre isso. Esse capítulo é muito legal, esse tema. Porque ele nos traz leveza no coração. Tem uma frase de André Luiz, um dos livros dele, que sempre me chamou muita atenção, que ele diz assim: aqui no mundo espiritual, eu não encontrei ninguém que ficasse perdendo tempo falando mal das pessoas ou condenando e julgando as pessoas. Porque aqui todo mundo já entendeu a sua própria inferioridade e o tanto que eles precisam trabalhar. Então ninguém perde tempo. Quem julga é Deus. Se você for Deus, pode julgar. Então, se você não for, é melhor você trabalhar. E melhorar a cada dia. Essa é a lição dele. A lucidez de André Luiz é uma coisa extraordinária. A lucidez dele. Sabe? E nós estamos nesse mundão nosso aqui que a gente vive, nós estamos precisando de lucidez. Porque eu falo, o mundo parece que está assim. É tanta correria, é tanta informação, é tanta rede social. Viu? Chega uma hora que a gente tem que vir aqui para cá, serenar a cabeça,
né? Receber o abraço dos amigos espirituais, quando eles chegam ali, eles abraçam a gente, acalmam a gente. Eu falo assim, é muito bom a gente vir aqui. Você sente como a gente fica calmo quando entra aqui na casa espírita? Você sente a calma quando a gente entra aqui? Sair desse turbilhão louco que a gente vive. Então quem é médium, então, quase fica doido lá fora. Se não vier para cá, fica surta. Eu, se eu ficar 2 semanas sem ir na casa espírita tomar passe, minha mulher fala assim, pelo amor de Deus, não vai para o Hospital André Luiz, vai tomar passe, senão você vai ficar meio... Vai lá. Vai. Né? Médio, então, tem que tomar um cuidado dobrado. Porque esse mundo nosso, muita energia acontecendo. Transição planetária, gente. Se a gente não ficar, eu falo, se a gente não ficar esperto, fazer o evangelho, o culto do evangelho no lar, tomar passe, educar as crianças, a casa da gente vira uma loucura, o ambiente de trabalho, a cabeça da gente. Se for médio, então, passa aqui, pega um, chega em casa, eu falo assim, tem 50 pessoas na cabeça dele. Aí quer ter paz, quer dormir. Claro que não vai dormir. Como é que dorme? Passa ali, pega o magnetismo de um, passa ali, pega do outro, passa ali, pega do outro. Como é que médium vai dormir em casa? Não dorme. Não dorme. Não tem jeito. Se você tomar cheio de Rivotril, aí você dorme. O problema é não acordar o dia seguinte. Mas tem que acordar, né? Eu brinco, você tem que acordar. Dorme, mas tem que acordar. Então, aí o problema passa a ser acordar. Então, o remédio é bom, mas tem que tomar com equilíbrio. Em termos de psicologia profunda, a questão do julgamento das faltas alheias constitui um grave cometimento de desumanidade em relação àquele que erra. Então, eu trouxe aqui, eu separei alguns trechos principais para a gente comentar aqui, para a gente ficar alerta nos comentários. Então, assim, falta de caridade ficar comentando as falhas alheias. Então, vamos ver os trechos que Joana de Ângeles chama a atenção. O problema, até que ela coloca interessante, né? Do pecado ela coloca pecado de forma itálica. É porque pecado é desvio do rumo. Essa é uma palavra que foi muito mal utilizada, empregada ao longo do tempo, teve alguns probleminhas de tradução, porque se você olhar a origem da palavra pecado, é desvio de rota. Quando a gente sai da rota, eu estou indo numa direção e eu quero ir na direção aqui da árvore, eu desvio da rota. E ela foi usada ao longo dos tempos, né? Nossa formação religiosa ao longo de séculos, milênios, com essa palavra. Quando a gente fala ela, a gente abre uma gaveta psíquica muito complicada. Então, essa palavra, ela traz questões muito graves para a gente. A origem dessa palavra é muito mais desvio de rota. São as nossas más inclinações. Seria melhor traduzindo, essa palavra seria assim. Né? Traduzindo lá, trazendo do grego, se a gente for olhar ela na essência, desvio de rota. Más inclinações. O problema do pecado pertence a quem o pratica, que se encontra, a partir daí, incurso em doloroso processo de autoflagelação, buscando, mesmo que inconscientemente, liberar-se da falta que lhe pesa como culpa na economia da consciência. Então, quem errou já está num processo automático de reparação. Não precisa da gente ir lá e infligir culpa ou acusação. A lei já está cuidando dele.
Então não precisa da gente ir lá acusar essa pessoa. Ele já está num processo automático de... Ele vai ter que se ver consigo mesmo, perante sua consciência. E quanto antes ele acordar para isso, melhor. Seja na vida física, seja na vida espiritual. Então nós não precisamos nos comportar como juízes, promotores, não é preciso. A culpa é sombra perturbadora na personalidade, responsável por enfermidades soezes, que maltrata, forte, causadoras de desgraças de vária ordem. Então ele já está no processo. Na hora que ele acorda para a culpa é o primeiro passo. Porque ele já está, inclusive, num processo de resgate. Um flagelo consciencial. Esculpida nos painéis profundos da individualidade, programa por automatismos os processos reparadores para si mesma. Toda contribuição de impiedade de nossa parte, mediante os julgamentos arbitrários, gera, por sua vez, mecanismos de futura aflição para o acusador. Ele próprio, uma consciência sob o peso de vários problemas. Aí você agrava, quando você vai infligir o peso condenatório, você acaba agravando a sua situação perante o outro e não a dele. Então, a sua atitude, quando você não pratica a indulgência ou a tolerância, o que não significa ser condizente com o erro do outro. Você pode conversar, você pode orientar, você pode, em último caso, até se afastar daquela pessoa em erro. O que não é conveniente a um cristão com coração caridoso é que você se converta em instrumento de flagelo do outro, acusando, maltratando, colocando o dedo na ferida, ajudando, mas fazendo ele se sentir o peso dos seus próprios erros. É aquela pessoa que fala assim, que ajuda o outro, mas fala assim, mas também, né, você é assim, 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 e faz o outro se sentir um humilhado de forma terrível. É o que eu falo. Eu falo assim, muitas vezes eu penso assim, será que um espírito iluminado teria essa atitude? Um espírito iluminado não teria. Então, não é uma atitude boa para eu me referenciar. E a gente precisa aprender a pensar assim. A gente precisa aprender a pensar assim. Porque uma vez eu falei isso, eu falei isso e me deu um sentimento de muita estranheza. Assim. Mas é uma coisa que nós temos que pensar, sempre. Vocês já conscientizaram que nós somos futuros Cristos? É estranho, né? Não é esquisito? Você está condenado ou condenada a ser um Cristo. Isso eu estou afirmando. Porque essa lei de evolução, ela é uma determinação divina. Agora, o que vai mudar é o tempo. O tempo é conosco, mas nós estamos obrigados a evoluir.
O tempo é conosco, mas nós seremos Cristos, fato. Pode demorar aí 1 bilhão de anos, 2, 5. O tempo é com a gente, mas nós seremos Cristos. Se eu puder, eu quero ir mais rápido. Se eu puder, eu quero ir um pouquinho mais rápido. É uma boa reflexão. Uma boa reflexão. Uma boa reflexão. A tolerância, em razão disso, a todos se impõe como terapia pessoal e fraternal. Quando eu exerço a tolerância, eu estou fazendo um bem para o outro e para mim mesmo. Compreendendo as dificuldades do caído, enquanto lhe distende mãos generosas para o soerguer. Eu não coaduno com o desequilíbrio e com o mal, mas eu tento ajudar, orientando, para que ele se levante. Evidentemente, se ele quiser. Porque eu não posso obrigá-lo a querer se levantar. Nós temos que respeitar o tempo de cada um. Na acusação, no julgamento dos erros alheios, deparamos com propósitos escusos e vingança-prazer em constatar a fraqueza dos outros indivíduos, que sempre merecem a misericórdia que todos esperamos encontrar quando em circunstâncias equivalentes. Aí é o que eu falo, né? Porque quando a gente fala de caridade, principalmente no movimento espírita, a gente imagina sempre a gente fazendo a caridade. Já perceberam? A maioria das vezes. A gente não imagina a gente em estado de necessidade, precisando de uma ajuda. E muitas vezes a gente precisa. Uma vez eu estava sozinho, fui fazer um estudo. Nesse dia, sabe quando é aquele dia que dá tudo errado na sua vida? Eles quebram seu carro, você está doente, fraco, eles quebram seu carro. Era aquele dia que você precisava de um braço amigo, assim, uma pessoa para te dar um abraço. Ô fulano, o que você está precisando? Me fala que eu vou te ajudar. Sabe assim, cara, eu não sei o que é não, mas eu vou te ajudar. Aquele dia que você está doente fisicamente, doente mesmo, tossindo, horrível, fraco, seu trabalho deu tudo errado, todo mundo te xingou, você foi humilhado, aí você está na rua, quebra seu carro está sem vidro, arrebenta seu carro. Aí eu falo, gente, hoje eu entendi o que é você não fazer, sabe, você precisar da caridade. Você receber a caridade. Porque sempre quando fala assim, caridade, a gente imagina a gente fazendo a caridade, a gente não imagina a gente recebendo a caridade. Um abraço amigo, uma palavra de conforto, um carinho de alguém. Não é que seja te dando um café ali com um pedaço de pão, que você está cansado. Você vai fazer um estudo na casa espírita à noite. Aí eu contei para os meus amigos do centro espírita. Ele falou, aconteceu, cara? Que chato, hein? E me largaram lá no canto. Eu falei, se fosse aqui, você tinha me dado um cafezinho, um pãozinho, alguma coisa, não tinha um abraço. Me largaram lá no canto. Eu falei, eu acho que eu estou merecendo, não. Minha mulher fala assim comigo de vez em quando, cada um tem o que merece. Né? Eu lembrei dela falando. Eu falei, eu estou pouco merecedor, viu? Estou achando que nas outras vidas eu fui frio, não ajudei. Não, agora, nem aqui na casa espírita, o povo está me acolhendo, eu devo ter sido
ruim mesmo, porque ninguém aqui me acolheu. Eu contei para o povo, Carlos, que chato, né? Acontece essas coisas. Eu falei, pois é. Me largaram lá no canto, chegando a hora eu fiz o estudo. Mas no fim a espiritualidade veio, né? Me abraçou, me acolheu, saí renovado. Jesus é maravilhoso. Mas na matéria faltou um pouquinho, viu? Nem um cafezinho eles me deram. Se fosse aqui, vocês tinham me dado um cafezinho. Né? Mas é isso, gente. Tá? Então a gente tem que ter essa humildade, porque hoje a gente está bem, mas amanhã a gente não sabe. É isso que está falando aqui. Ó. Exatamente isso que está falando aqui. Para virar a nossa vida, é assim, ó. Um estalar de dedo, não vale a pena ser arrogante. Não vale a pena tratar os outros com indiferença. Não vale a pena. Sua vida muda. Sua vida vai mudar. Hoje você não precisa, semana que vem você vai precisar. Hoje você está tratando o outro com arrogância. Amanhã, Deus, a espiritualidade, com um pensamento te tira. E aí, complica. É o que está dito aqui. Ó. É o que está dizendo aqui. Ó. Aqui, ó. Que sempre merecem a misericórdia que todos esperamos encontrar quando em circunstâncias equivalentes. E na hora H, você vai apelar como? É o que eu falo. Quando a gente está em dificuldade, a gente vai fazer oração para a espiritualidade superior e vai falar, Jesus, amigos espirituais, por favor, me ajudem, coloca alguém para me ajudar, por favor. Aí eles vão levar lá no conselho dos espíritos superiores. Ó, o Carlos está pedindo ajuda lá. E aí? Merece? Quais são os méritos dele para a gente aliviar a prova dele lá? Aí chama o conselho e fala, ó, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Está esforçando lá na terra? De 0 a 10, está no 6. Ah, meu Deus. Com os filhos, de 0 a 10, está no 5. Com a esposa, de 0 a 10, 5 também. No trabalho, com os subordinados. E esse está no 4. Os espíritos só vão fazendo assim. Ó. No 4, com o subordinado, continua autoritário. Está piorando. Quer dizer, piorar não tem jeito, né, gente? Continua autoritário. Não está nem escutando o pessoal. Nem escuta, é só a vontade dele. E com a família? Está ajudando? Aquela irmã dele. Não, quase que eu entreguei aqui. Aquele irmão dele. O que fica lá perturbando ele. Está paciente? Não. Expulsou ele a última briga. De 0 a 10, nota 2. Deixa sofrer. Não intervém. Vocês estão achando que eu estou brincando, né? Vocês estão achando que eu estou brincando? É desse jeito. Pelo bem dele, por amor, ele vai precisar sofrer nessas circunstâncias. Não vamos intervir. Ele tem que amolecer aquele coração dele. De centurião romano bruto. Quase que eu entreguei de novo. Não intervém, mas deixa aquela doença de jogar ele, mas assim, os 6 meses lá na... Deixa ele, não vamos intervir. Não vamos intervir. Ele precisa dessa experiência para que ele se acalme. E aquele emprego dele, que ele está ganhando aquela fortuna, vai perder também. Nossa Senhora, esse para um homem vai jogar ele não. Eu peço isso. Depois nós vamos ajudar ele a arrumar um igual. Mas essa é para jogar ele para ter humildade. Porque se ele continua arrogante,
humilhando as pessoas. Não pode. Não pode. Ele pediu para a gente. Ele nos pediu que ajudasse-o a curar essa arrogância que ele carrega, sabe quantas vidas? Essa arrogância dele, implacável, 8 vidas. 8 vidas, arrogante, humilhando as pessoas. Vai perder o emprego. Aí o espírito sai de lá, né? Fala, meu Deus, eu vim pedir ajuda, eles decretaram que vai perder o emprego. O mentor dele, fala assim, em vez de ajudar, vai atrapalhar. Quer dizer, gente, vocês entenderam que não é atrapalhar. Tem que intervir, porque o nosso projeto aqui, nós não viemos na Terra para ficar milionário, comprar Ferrari. Essa Assembleia já entende que nós não estamos aqui na Terra para fazer projeto de benefício e ganho, eu falo de luxo material, nem brilhar em rede social. Vocês já entendem aqui, que esse não é o nosso projeto na Terra. Então, para o bem dessa criatura que continua arrogante, humilhando as pessoas, não melhora, é um péssimo pai, é um péssimo marido, ele vai sair de lá com um programa de recuperação espiritual dele. Pronto. Compreenderam? A lei, como funciona? Aí eu pergunto a vocês, é melhor ir pela compreensão e pela reforma, pela tolerância, pelo esclarecimento? É melhor a gente ir com autoconsciência, entendendo o mestre? Ou você quer ir pelo chamamento desse tipo de sofrimento para o seu próprio bem? Porque nós vamos ter que evoluir. Eu pergunto a vocês, quer ir por qual caminho? Pela autoconsciência, pelo entendimento, tendo o mestre como exemplo, ou pelo caminho da expiação e da dor? A gente que escolhe. Aí eu pergunto a vocês, esses espíritos superiores, vocês acreditam que eles estão fazendo isso é para punir o Carlos, porque não gosta deles, ou por amor a ele? Vocês acham que é para punir que eles estão fazendo isso? Que é castigo? Que eles estão castigando ele? Esse espírito aqui na Terra? Não. É por amor. Porque ele mesmo pediu, olha, se eu ficar comportando daquele jeito de novo, vocês têm que me ajudar. Senão vai ser a 9ª encarnação, 9ª, que eu erro as mesmas coisas, porque a gente tem essa mania, a gente vem aqui na Terra e erra as mesmas coisas. E faz as mesmas pessoas sofrerem, tudo igual. Meus irmãos, minhas irmãs, infelizmente. Compreenderam? Leiam os livros de André Luiz que vocês vão ver. O que eu estou dizendo é a realidade. Então é bom a gente ir por amor, por compreensão. E quando a gente subir lá na Assembleia, eles vão falar assim, como é que é o nome dele? O Stanley. Trabalho no Grupo Espírita Lares Unidos. 0 a 10, 9 com louvor. Esse é um exemplo. No lar, os filhos, 9,5. Que benção, a espiritualidade até ilumina. As luzes ficam chispando assim, 9,5. Companheiros, 9,8. Espiritualidade chispa, assim, sai até luz. Assim. No trabalho, 10. Com subordinado, é um apoiador de todos. Aí fica passando, né? Você sabe quando fica falando, fica passando na tela. Na tela mental, fica passando ele ajudando todo mundo, servindo todo mundo, abençoando. Estou te ferrando agora, você está uma responsabilidade enorme. Fica ajudando todo mundo. Ele dá orientação, ele é o primeiro a ajudar. Com subordinados, e com o chefe dele. Humildade, o chefe dele bate nele todo dia, ele tem humildade, não retruca, ele só ajuda a pessoa. Que era um romano insuportável, que ele massacrou lá, agora ele veio e ele tem humildade. Nota 10. Meu Deus, o que ele pediu?
Não, ele pediu intervenção porque teve um probleminha lá de família e está precisando de mais recurso financeiro. Ele fez a intervenção. Está pedindo uma promoção. Só que essa promoção é do cara de cima do chefe dele. Não pode intuir. No sono. Okay? Intui o presidente, que vai falar com o diretor, que vai mandar a promoção para ele. Está autorizado. Quanto que ele quer a mais mesmo? Não, só 5 mil, vai ganhar 10 na promoção. Está autorizado. Aí no fim do mês lá, fez o conselho da empresa, o conselho de administração, pegou o Stanley. O Stanley, um exemplo, esse rapaz é dedicado à empresa, conheço dele, entrou aqui tem 6 anos. Esse menino, aqui ó, eu quero, não, você é gerente 2, não, manda ele logo para gerente 5. Não, mas nós estamos evoluindo, nós estamos dando ele não pode sair da empresa. Esse rapaz não pode sair da empresa, é gerente 5. Aí o cara, alguém vai contra mim aqui? Ele é o CEO da empresa. Esse menino, se a gente não promover ele, vai sair da empresa. O concorrente vai tomar, eu não quero. Está decidido, não quero conversa. Fim do mês. 10 mil a mais, pessoal. E ele queria 5. Do quê? Às vezes a nota está alta, mas aí eles falam assim, Stanley, a nota está alta, mas é o seguinte, nós vamos adiar esse projeto dele 1 ano, porque ele tem que ir para um nível espiritual, de força interior, de confiança em Deus, que Ele nos pediu, que era para testá-lo e reforçá-lo. E essa prova vai ser muito boa para ele. Então ele vai ter o que ele pediu, mas daqui a 1 ano. Vai ser muito boa essa resistência para ele, como experiência. E ele fica firme. E ele tem a concessão, só que depois de um tempo. Não na hora que ele pede. Então ele sofre, ele fica sofrendo. E ele fala com Deus. E olha que interessante. Esse que você perguntou é muito bom. Sua pergunta foi muito boa. Ele tem tudo para se indignar contra Deus. Porque ele é maravilhoso. Só que no coração dele ele fala, se Deus não está me concedendo, isso tem um propósito. Que é me fortalecer. E eu não vou me rebelar contra Deus. Porque Ele é maravilhoso. Isso tem um propósito. Eu estou me fortalecendo. Porque, gente, fé vem, a palavra fé vem do latim fides, que é fidelidade na essência. Acreditar é uma palavra pequena, é fidelidade. Que vem, que a raiz lá do hebraico, se vocês puxarem agora no Google, vocês vão constatar isso que eu estou dizendo, que é emuná. Emuná do hebraico é fidelidade a Deus. Não é acreditar em Deus. Então é o seguinte, se eu tenho fé, eu tenho fidelidade a Deus. Se Deus está fazendo, eu sou fiel a Ele. Eu não reclamo, eu aceito e eu estou conectado a Ele. Não é acreditar, é ser fiel a. Então eu confio. É confiar plenamente. Inclusive teve um erro de tradução, outro dia eu estava conversando isso com o Haroldo Dutra Dias. Teve um erro de tradução no Evangelho. Não é a fé em Cristo, é a fé do Cristo. Erro de tradução no Evangelho. Quando eles falavam. Não, eu preciso ter, para chegar a Deus, a fé do Cristo, ou seja, a mesma confiança que o Cristo tem em Deus. Eu tenho que ser similar a Ele. E não acreditar em Jesus. Só acreditar em Jesus não me coloca conectado ao Pai. Eu tenho que ter a fé do Cristo, ou seja, a conexão que Jesus tem com Deus, eu tenho que ter a mesma. Compreenderam a diferença?
Então, teve um erro de tradução. Se você pegar no original em grego, não é a fé em Cristo, é a fé do Cristo que a gente tem que ter. É a mesma que ele tem, a mesma confiança, a mesma fidelidade com Deus. Isso muda tudo. É maravilhoso. É maravilhoso. Por isso que a gente tem, tá vendo? Por isso que a gente tem que estudar, compreender, praticar. E eu falo, e viver a coisa. Sabe? Não é aqui. Na cabeça, gente, a gente já está vivendo isso tem 2000 anos. 2000. Tem que trazer daqui para cá. Para o coração, para a essência. Para cá. E levar para os nossos filhos, levar para os nossos netos, levar para a nossa vida. E se errar, não tem problema. Levanta e acerta de novo. Ah, errei, não tem problema. Levanta, acerta de novo. Deus te perdoa e segue para frente. Não tem problema. Não fica triste. Levanta e acerta de novo. Porque às vezes a gente erra, fala, meu Deus, está vendo? Eu não consigo. Consegue, levanta, acerta de novo, segue para frente. Levanta. Segue em frente. Não precisa ficar com autopreciosismo, nem com autoexigência. É só você levantar, esforçar e acertar de novo. Deus te ama. Deus está chamando a gente tem milênios. Jesus está conosco. Antes dele vir na Terra. Ele prepara esse planeta para a gente aqui. Tem 4 bilhões de anos que ele está preparando esse planeta para a gente chegar aqui. 4 bi. 4,5 bi. Jesus já conhece a gente antes da gente chegar aqui. E a gente achando que tem 2000 anos que ele conhece a gente. Jesus conhece a gente antes da gente pisar aqui. Ele já conhecia a gente. É maravilhoso. Mas a gente tem que conectar com ele. Eu falo que o dia que o ser humano conscientizar da força que ele tem espiritual, ele enche de graça, de alegria, de luz. Na primeira hora que ele abriu o olho de manhã, ele já acorda iluminado. E nada, absolutamente nada atrapalha a vida dele. Porque ele entende que ele é pleno de vida, de energia, de conexão divina. Então, o que pode atrapalhar uma conexão divina com a maior força do universo? Nada. Agora ele tem que entender isso. Ele tem que entender isso. Ele tem que ter certeza disso. Ele tem que entender isso. Quando ele abre o olho de manhã, ele tem que falar união divina. Eu me conecto com Deus, o Criador, a luz do universo, a força do universo. Ele tem que entender, ele tem que falar isso. E conecta. Nada te tira desse propósito. Que espírito obsessor. Espírito obsessor é 1/1000º disso. Você acolhe eles, falou, irmão obsessor, eu te amo, viu? Eu te perdoo. Vão lá para a casa espírita que eu vou comigo, que eu vou te educar, nós vamos educar junto. Eu te amo. Você me perdoa se eu fiz alguma coisa com você. Você me perdoa. Eu te perdoo também. Ele ama o espírito obsessor. Pede perdão a ele. Na hora que você faz isso, você quebra o vínculo dele negativo com você. Você quebra, ele não tem poder sobre você. Não tem. Você fala com ele, eu te amo, eu te perdoo. A força dele acaba, constrange ele. Ele fica constrangido. Você conecta a Deus. O que é um espírito obsessor quando você está conectado a Deus, a Jesus? Não existe. Outro dia me perguntaram assim, que macumba vai te prejudicar. Que macumba, meu irmão? Macumba, coitado, é espírito perturbado, desequilibrado. Faça oração com Jesus aqui, pega os amigos espirituais, não fica um, leva tudo para a reunião mediúnica de desobsessão. Todos. Não fica um. Com amor. Não é com desprezo a eles, não. Eles merecem o nosso amor, o nosso entendimento. São espíritos doentes. É a energia nossa de amor e compreensão que faz eles serem
tratados. Não é nosso repúdio, não. Se você fizer repúdio, você fortalece eles. Exato. Se você sentir raiva deles, você fortalece eles. Por isso que a gente tem que entender o processo. E quando você está com Deus, está com Jesus, eu quando levanto faço esse exercício, ensino para os meus filhos. Acordo o olho e falo, união divina, eu me conecto a Deus e Jesus, eu peço a proteção nesse dia maravilhoso que eu acordei. Deus esteja comigo, Jesus esteja comigo. Você fala isso, gente, você já ilumina o seu cérebro espiritual que ilumina o físico. Agora nós precisamos de atuar, de fazer de verdade. E indo aqui para a nossa conclusão, nos diz Joana de Ângeles. Tem compaixão de quem cai. A consciência dele será o seu juiz. Ajuda aquele que tomba. Sua fraqueza já lhe constitui punição. Ele já sofre por ser fraco. Não precisa da gente infligir mais sofrimento ainda. Tolera o infrator, ele é o teu futuro, caso não disponhas de forças para prosseguir bem. Se você não prosseguir bem, você vai ficar igual a ele. A tolerância que utilizares para com os infelizes se transformará na medida emocional de compaixão que receberás quando chegar a tua vez, já que ninguém é inexpugnável nem perfeito. Então, Joana conclui dizendo, a forma que você trata as pessoas nesse momento, pela lei de causa e efeito, vai ser a forma que você vai encontrar pessoas na sua vida para te tratar. Por isso que eu fiz a brincadeira. Quando eu precisei, não recebi braços carinhosos. Logo pensei, não estendi meus braços carinhosos aos outros. Quando precisei, não fui acolhido. Logo nessa vida, estou procurando estender braços carinhosos, porque nesse exato momento nós estamos construindo nossas encarnações futuras. Eu tenho filhos muito carinhosos, muito amorosos, é que Deus me deu. Assim. Eu fico muito feliz, eu ajoelho todo dia, de verdade, ajoelho mesmo no chão e agradeço a Deus os filhos amorosos que eu tenho, né, com a esposa muito amorosa. Uma vez um filho meu me tocou muito, que ele olhou para mim e falou, papai, você é um pai tão bom. Você vai ter uns pais muito bons na sua vida futura. Eu falei, que bom, filho. Assim seja. Os pais, assim, que cuidam de você, igual você cuida da gente. Foi falando da cabeça dele. Falei, filho, que bom que você já entende, né, filho? Que quando a gente faz tudo certo aqui, a gente merece uma vida, construindo vida nas nossas encarnações futuras. Ele falou, papai, eu também estou me esforçando para ser um filho bom. Porque eu vou ter filhos bons, né? Eu falei, isso, filho, isso mesmo. Isso mesmo. Então, nesse exato momento, a gente tem que fazer essas reflexões, gente. Sabe, a gente tem que fazer essas reflexões aqui na vida. Nesse exato momento, além de sermos herdeiros de nós mesmos, nós estamos construindo nossas vidas futuras. E aí? Qual tem sido o saldo? Porque quando eu chuto alguém aqui agora, o que eu estou plantando? Porque eu tenho liberdade no plantio, mas na colheita não. Eu sou obrigado a colher. Então, quando eu acolho alguém aqui agora, eu vou colher nessa vida também. Eu já estou colhendo nessa vida, mas vou colher nas outras.
Então, esse capítulo, ele é muito de Jesus e tolerância, ele é muito profundo, porque Jesus foi amoroso, tolerante, respeitou todo mundo, ele sempre convidava, ele nunca impunha nada, e ele, com a sua vida, nos deu os exemplos. E na nossa vida a gente pode escolher a cada dia, dentro da nossa capacidade. Trabalhar sempre um pouco mais, ser melhor a cada dia. E nos esforçando para nos educar ao longo do tempo, sendo mais tolerante, sendo mais indulgente. Até porque, né, no livro dos Espíritos explica, quando perguntaram o que é caridade. Né? Benevolência para com todos, ser bom com todo mundo. Indulgência para com as imperfeições dos outros, ser indulgente, tolerante e perdão das ofensas. Parece fácil, mas isso é tão difícil de viver. Então, agradeço a paciência de todos, por aprendermos juntos aqui, sob a inspiração da espiritualidade carinhosa que nos inspira neste momento. Quero agradecer aí o carinho de todos e com essa reflexão final, eu concluo o estudo da noite. Muito obrigado a todos. Uma ótima semana. Muito obrigado a todos. Uma ótima semana para todos. Nós é que agradecemos ao nosso amigo Carlos, né, por esse banquete que nós tivemos essa noite. Né? Falar de Jesus é maravilhoso. Toca o nosso coração e tem que tocar também as nossas ações, as nossas atitudes. Né? Como o Carlos falou, fé do Cristo, porque é do Cristo, porque Ele é o nosso modelo e guia. Então, é dele que nós buscamos energia, buscamos a nossa mudança, buscamos a nossa evolução. Ele que nos dá essa força necessária todos os dias de nossa vida. Muito obrigada, Carlos. Que Deus te acompanhe até o seu lar, viu? Em segurança, juntamente com a sua família. Diante dessa fala do Carlos, antes da nossa prece, no início ele falou que a gente vem à casa espírita porque a gente precisa de calma, a gente precisa de buscar energias, né, novas. E eu quero buscar essa fala do Carlos para os médiuns da nossa casa. Eu falo carinhosamente, com muito amor, por esses 40 anos que eu estou aqui nessa casa, que tanto eu recebi. Então, é muito bom a gente estar em casa, online, assistindo a nossa reunião. Claro que nós devemos... A gente até repete em casa, vê de novo tudo, mas é de muita urgência e muito importante que esses médiuns venham à nossa casa, à reunião pública. Porque você pode estar em casa. É como se você corta um dedo, você põe um band-aid. Mas, quando a coisa está feia, é no CTI que a gente procura o socorro. E o CTI é a nossa casa espírita. É aqui que nós vamos conseguir todo o medicamento necessário, principalmente os médiuns que vão estar aqui na casa amanhã, na quarta-feira. Então, pelo menos uma vez no mês, eu gostaria muito que esses meus queridos amigos médiuns estivessem na nossa casa, recebendo essa energia do palestrante e de toda a espiritualidade aqui presente, e de cada um de nós que está aqui presente, pensando um no outro. É de muita importância que os médiuns venham a esse hospital, a essa escola, presente. É muito bom online, isso está indo buscando pessoas no exterior, que não estão próximas de nós. Mas é muito importante que os médiuns estejam aqui na nossa casa, na reunião pública. Né? É muito bom. E vou agradecer agora com uma prece, né? Para que eles estão online, para que nós possamos prosseguir com nossos recadinhos aqui dessa noite. Mestre Jesus, querido amigo, queremos agradecer, Senhor, a Tua presença entre nós, juntamente com os Teus mensageiros de luz, que nos acolhe, que nos anima, que nos apoia e que nos fortalece. Obrigada, Jesus, por permitir que estejamos aqui, fortalecidos. Estamos indo por nossos lares, levando essa energia salutar para aqueles que lá ficaram. Obrigada, Jesus. Fica conosco, hoje, agora e sempre.
Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, amigos.